Olá, hoje vamos falar da primeira história em quadrinhos publicada em solo brasileiro. Olha, muito antes dos americanos, quase 30 anos antes do Menino Amarelo, quase 30 anos antes do Yellow Kid. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues e este é o canal História com H. Hoje vamos falar do Ângelo Agostini, o pai das histórias em quadrinhos no Brasil e um dos primeiros no mundo. Ângelo Agostini, certamente você já se deparou com alguma de suas artes, com alguma de sua obra nos livros de história, lá na escola, né? Foi o cartunista, o caricaturista que mais satirizou o Império Brasileiro, né? Que mais satirizou o imperador Dom Pedro II e a instituição escravidão. O Ângelo Agostini foi um italiano, mas que viveu, né, desde a infância, veio para o Brasil e viveu no Brasil, um ítalo brasileiro, e trabalhou aqui no jornal, em vários jornais do final do século XIX. Agostini fez diversas centenas de caricaturas satirizando a vida na época do Império, a vida na capital, né, Rio de Janeiro, na época. E foi um ferrenho abolicionista, né? Defendeu a causa do fim da escravidão. Sua arma, sua ferramenta de luta eram as caricaturas, era o lápis, era o pincel. Né? O ano era 1869, quando Ângelo Agostini criou o personagem Inhoquim. Provavelmente esse nome é uma corruptela aí da expressão Senhor Joaquim, né? Como eu disse, quase 30 anos antes do Richard, né? Outcault, não sei se é assim pronuncia, quase 30 anos antes do Richard criar lá nos Estados Unidos o Menino Amarelo, ou Yellow Kid. E do que se trata o quadrinho do Inhoquim? O Inhoquim é a história de um caipira rico, né? De um caipira rico que vai para a capital. E lá ele se mete em diversas aventuras, né? Em diversas situações cômicas, como, por exemplo, não conhecer o espelho. Ele se vê ali diante do espelho e fica atrapalhado, né? E diversas outras situações. O Inhoquim é o retrato, é o estereótipo daquele capial, do cara do mato, que aparentemente seria bobo, né? Mas não, ele que acaba passando ali passando a perna ali naqueles que achavam que ele era bobo, né? É disso que se trata as aventuras do Inhoquim. E onde podemos encontrar essas histórias? A livraria do Senado, o Senado Federal tem uma livraria, né? A livraria do Senado, na ocasião das comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil, resgatou as histórias do Inhoquim e Zé Caipora, né? Publicadas pelo Senado Federal, feitas pelo Ângelo Agostini, né? Nessa obra aqui, ó, livro de fácil acesso, né? Conseguimos achá-lo pelo site da Livraria do Senado. Toda a obra resgatada e restaurada, né? Do Ângelo Agostini. Toda a obra que eu digo dos quadrinhos, né? Não estamos falando da charge agora, mas da história do Inhoquim e do Zé Caipora, né? Seria esses, né? O primeiro personagem aí de história em quadrinhos brasileiro, né? O Inhoquim saiu no jornal A Vida Fluminense, jornal da época, né? Que circulava aí na capital e final do século XIX. E o Zé Caipora, outro de seus personagens aí que era conhecido, né? Que era sucesso na época, saiu na Revista Ilustrada, outra revista, né? De grande circulação na capital, né? Com 4.000 assinantes, numa época em que boa parte da população ainda era analfabeta. Um jornal que tinha 4.000 assinantes era muita coisa, né? Zé Caipora saiu na Revista Ilustrada, saiu na revista Dom Quixote, na revista O Malho e no jornal O Mosquito, obras essas do Ângelo Agostini. Em outro vídeo falaremos especificamente do Zé Caipora, né? Personagem aí brasileiro que lembra muito o Jeca Tatu, né? Em outro momento falaremos dele.
Essa talvez seja uma das primeiras histórias em quadrinhos seriadas publicadas no mundo, viu? Não é exagero. Antes mesmo, antes mesmo dos europeus, antes do Menino Amarelo lá dos Estados Unidos. Tudo indica que o Ângelo Agostini foi o primeiro a criar uma história em quadrinhos seriada, em sequência, de longa duração, né? Só não tinha os balões de fala, né? A escrita, como vocês podem perceber, a escrita era colocada abaixo da ilustração, né? Aí entra aquela questão, para ser quadrinho tem que ter o balão de fala. Essa questão também já está derrubada, né? Temos aí Príncipe Valente, que não tem balão de fala, né? Temos o Flash Gordon, que não tem balão de fala. A fala dos personagens é colocada abaixo da ilustração. Então, desconsiderando essa questão do balão de fala, Ângelo Agostini podemos dizer que é que é um dos primeiros a criar uma história, a criar histórias em quadrinhos de longa duração. Deixarei aí na descrição o site do Senado Federal. Visite, conheça a biblioteca do Senado, tem centenas de livros, né, mais especificamente de história do Brasil e de documentos históricos. E lá também você encontrará a obra O Guarani quadrinizada, né? Essa eu não tenho ainda. Lá também no site da Livraria do Senado você encontrará Memórias do Tico Tico, né? Tico Tico foi uma revista, foi um jornal infantil, né? Um jornal com histórias em quadrinhos. Em outra ocasião podemos falar também das histórias do Tico Tico. Conheça, né? Visite aí o site A Livraria do Senado. Curta esse vídeo, né? Para nos ajudar o canal. E muito obrigado e até a próxima.